Graças a Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu trabalho, que ele dirija, conduza os seus pensamentos para que você venha fazer escolhas certas e abençoadas. Antes de falar sobre a palavra de Deus, a palavra da fé, a palavra que transmite vida, eu quero que você preste bastante atenção, preste atenção ao testemunho que nós vamos colocar agora para vocês. É extremamente importante, porque esse testemunho certamente vai mudar o seu pensamento a respeito de todo o trabalho, de tudo que se viu até hoje na Igreja Universal do Reino de Deus. Nós vamos ver o Deus que nós temos crido. Eu quero que você aumente o volume do seu televisor, do seu rádio, para ouvir bem, muito bem, esse testemunho. Pode rodar, por favor. Meu nome é Jocélio e sou natural aqui de Sergipe. E por muitos anos eu fui uma pessoa que trabalhei contra a igreja. Eu era, na época, uma pessoa que foi um pai de encosto, servia as entidades por mais de 20 anos, e por várias vezes eu tentei fechar as portas da Igreja Universal, trabalhando contra ela, fazendo os trabalhos na beira da praia, na encruzilhada, no encontro das águas, no cemitério, no cruzeiro das almas. Isso numa função para destruir a igreja, porque eu odiava a igreja. A igreja, para mim, era um inimigo. Tanto a igreja como o bispo Macedo. Eu não suportava a voz do bispo. Há tanto que os trabalhos que eram feitos, não só para fechar a igreja, como também era para matar o bispo Macedo. Eu lembro um fato marcante, onde nós, aqui no estado de Sergipe, nós se juntamos, os pais de encosto, mãe de encosto, e nós fizemos um grande trabalho. Esse foi o maior trabalho que nós fizemos para fechar definitivamente a Igreja Universal. Tem um ponto muito marcante nessa época, que o espírito que eu servia, que era o dono da minha cabeça, né, ele me deu uma ordem. Ele disse assim: você tem que tirar a vida da sua avó. E eu fui até a casa dela. Ela estava sentada na varanda, lembro como hoje, que isso ficou muito marcado na minha vida. E eu entrei pelo portão da casa dela e chamei de um palavrão com ela. E ela entendeu que não era eu ali. E ela levantou da cadeira de balanço e ela me falou uma frase. Ela disse: meu neto, quem foi que deu a vida na cruz por você? Naquele mesmo instante, eu caí de joelho e a minha vida começou a mudar daquele dia. Eu comecei a entender. Os meus pensamentos já eram outros. Hoje eu entendo que já era Deus trabalhando na minha vida, porque por várias vezes eu tentei o suicídio. Eu era uma pessoa deprimida, oprimida, vazia. E foi assim que eu cheguei na Igreja Universal. E daquele dia em diante eu me apeguei a esse Deus. Tudo que eu ouvia na reunião, eu obedecia. Porque se eu obedecia às entidades, se ele mandava eu ir numa encruzilhada, eu ia. Se ele mandava eu ir na cachoeira, eu ia. E por que não obedecer aquela voz que estava vindo do altar? Eu participei das correntes de libertação, manifestei dentro da igreja. Com uma semana me batizei nas águas. A minha mãe, em casa, ela disse assim: você vai ser crente? Eu falei para ela assim: não, minha mãe, eu só quero ser feliz. Eu só quero ter paz. Naquela primeira semana que eu vim na igreja, eu dormi. Eu não dormia. Eu não tinha paz. Eu sentia gosto de sangue na minha boca. A minha vontade era de matar. E hoje, assim como eu lutei para fechar a Igreja Universal, hoje eu luto para contribuir com essa obra. Hoje eu luto para a Igreja Universal estar aberta. E assim como eu tinha colocado todas as minhas forças para fechar a igreja, hoje eu coloco toda a minha força para a Igreja Universal ela se encontrar aberta. Aqui no estado de Sergipe está sendo construída, né, essa grande catedral, que era um sonho nosso. Era um sonho do povo sergipano. Assim como Deus mudou a minha vida, Ele vai mudar também a vida de todas as pessoas que chegarem na Igreja Universal, nessa grande mãe que está de portas abertas. Pois é, minha amiga. Você vê que ele fez trabalho para me matar. E não conseguindo, o que ele fez?
se juntou com todos os pais de santo lá de Sergipe para fazer o maior trabalho, um grande trabalho, com todos os pais de santo, para tirar a minha vida, para acabar comigo, acabar com a Igreja Universal. É muito engraçado, só rindo mesmo. É só rindo mesmo. E quando ele fez o trabalho, só para você ficar bem, entender melhor, quando ele fez o trabalho para me matar, então a entidade falou assim: olha, eu só vou atender o pedido de vocês se o Juscelio matar a avó dele. Matar a avó dele. E o que ele fez? O Juscelio foi na casa da avó para matá-la. E quando ele chegou lá, preparado para matá-la, então ela se levantou da sua cadeirinha de balanço e disse: meu neto, quem morreu na cruz por você? E foi o suficiente para ele se curvar, para cair de joelhos e então entregar sua vida para Jesus. Você vê que foi uma coisa que aconteceu não na igreja, mas na casa da avó, quando ela mencionou a cruz, que representa a nossa liberdade. Minha amiga, meu amigo, eu quero que você preste bastante atenção numa coisa. Nós estamos pedindo ajuda para a construção, término da construção do templo lá em Sergipe, que está esperando esse templo há 36 anos. 36 anos. Então, nós queríamos que você soubesse uma coisa. Toda vez que nós investimos na construção de um templo, seja ele grande, magnífico, majestoso, ou seja ele simples, não importa. Não importa. Jesus disse assim: o que é mais importante? O ouro ou o templo? O templo que santifica o ouro. E Jesus, então, dá uma clara demonstração de que o templo é maior do que o ouro. O altar é maior do que a oferta. E é no templo que está o altar. Quando nós nos unimos para construir um templo para a glória de Deus, seja ele pequeno ou grande, seja uma catedral, seja um templo de Salomão, o importante não é a parte exterior do templo, a grandeza do templo, a beleza do templo. O mais importante é o altar. É o altar. Não se constrói um templo de Deus sem antes, primeiro, construir o seu altar. Então, minha amiga, meu amigo, quando nós construímos um templo, nós estamos edificando o altar de Deus. Lembra de Abraão, Isaac e até de Jacó? Em todos os lugares que Deus aparecia para eles, ali naquele lugar, eles edificavam um altar. O altar significa o lugar onde as pessoas têm um encontro com Deus. Por exemplo, a Igreja Universal tem construído altares nos presídios do Brasil afora. Quer dizer, nós não temos condições de construir igreja dentro de um presídio, mas nós construímos o altar.
O altar é onde as pessoas têm um encontro com Deus. O Calvário foi o altar de Deus. É através do altar, é através da cruz, é através do sacrifício na cruz, quer dizer, no altar, no Monte Moriá, que nós temos acesso ao Todo-Poderoso. Então, quando nós construímos uma igreja, um templo, na verdade, o mais importante é o local de encontro, é o ponto de encontro das pessoas com Deus. Então, esse templo, essa catedral lá em Sergipe, Aracaju, é justamente para dar a chance de as pessoas terem um encontro com Deus, porque o altar é o ponto de encontro com Deus, com o Altíssimo. E agora eu queria que você lesse comigo esse texto. Preste atenção a esse texto que nós vamos meditar. Olha o que Deus fala. Deus falando através do profeta Isaías. E se abrires a tua alma, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, olha só, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, quer dizer, se você, se eu, se nós estendermos as mãos para os aflitos, porque abrindo um templo, nós estamos edificando um altar para que a alma aflita ali tenha um encontro com Deus. Quando nós fazemos isso, o Senhor diz, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Quer dizer, isso está falando comigo, está falando com você, está falando com todos os interessados em edificar o altar do Altíssimo. E aí o Senhor continua falando, e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Quer dizer, vai curar as suas feridas. E serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Ó, minha amiga e meu amigo ouvinte, olha só a importância de ajudar na construção, na edificação do altar de Deus. Onde quer que se construa um altar, que é uma igreja, um templo de Deus, do Deus vivo, do Deus de Abraão, de Isaac, do Deus de Israel, então as pessoas que cooperam, as pessoas que ajudam, as pessoas que se sacrificam, as pessoas que dão o seu melhor, que fazem as suas doações, porque não se edifica um altar de Deus no meio da rua, tem que se edificar num terreno e ali construir um local onde as pessoas tenham acesso ao altar de Deus. As pessoas famintas, né? As almas aflitas, as almas famintas. Nós vamos ver aí daqui a pouco testemunhos de pessoas que tiveram encontro com Deus no altar e tiveram suas vidas modificadas. Por quê? Porque o altar é o ponto de encontro da pessoa com Deus, do ser humano com Deus, da criatura com o Criador. Preste bastante atenção. Quem nos ajuda a construir o altar, Deus promete que a luz daquela criatura nascerá nas trevas por causa do altar. E a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, quer dizer, quando nós estendemos as mãos
para a alma aflita, para a alma faminta. Quando nós estendemos as mãos para as pessoas terem o direito, o privilégio de ter um encontro com Deus naquele altar, então Deus promete, está aqui escrito, ele promete, o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E fala aqui, fartará a tua alma em lugares áridos. Por exemplo, neste momento, quantas pessoas estão vivendo um inferno econômico? Quantas pessoas estão desempregadas? São mais de 13 milhões de desempregados por esse Brasil afora. Quase 13 milhões de famílias. Você multiplica 13 milhões de desempregados por 4 pessoas, quer dizer, a mulher e mais 2 filhos, por exemplo. Então, 4 vezes 13 são quanto? 42 milhões de bocas. 42 milhões de bocas sem comer, sem o pão nosso de cada dia. Mas aí, olha só o texto que Deus fala. Olha, ele fartará a tua alma, fartará a tua alma em lugares áridos. Nós estamos vivendo em lugares áridos que o Brasil está vivendo. Essa é a realidade. 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados. Então, esse país é um lugar árido. Mas Deus promete fartar a alma daqueles que nos ajudam a construir o altar dele, o ponto de encontro das almas aflitas, famintas, desesperadas com ele. Então, minha amiga, meu amigo, você tem esse privilégio de participar dessa construção. E nós estamos pedindo para todas as pessoas, no mínimo, R$40, para terminar esse templo que você está vendo agora. Você vai ver agora no vídeo, nessa chamada que eu quero que coloque agora, em nome do Senhor Jesus, você vai ver, olha só o templo que está sendo construído. R$40. Com R$40, a sua alma vai ser farta nesse país de deserto, de desemprego. A sua alma vai ser farta, fartíssima. Por quê? Porque Deus promete. Ele diz, e fartarei a tua alma em lugares áridos. Está aí. Você tem uma razão para ser abençoada. Vamos colocar agora o vídeo, a chamada dessa ajuda para o templo lá de Sergipe, por favor. Um dia, o rei Davi decidiu construir uma casa para Deus. O Senhor se agradou tanto que fez uma aliança eterna com ele. Construir uma casa para Deus é um ato que toca no coração do Altíssimo, porque é ali que as pessoas são acolhidas, recebem a oportunidade de ouvir a palavra e alcançar a salvação. Há 36 anos, a Universal em Sergipe sonha com um espaço digno de ser chamado Casa de Deus. Nesse tempo, já mudou de endereço 4 vezes, mas agora o sonho de Deus e dos sergipanos está se tornando realidade. Desde janeiro de 2017, está em construção uma grande casa para Deus em Aracaju. E com a ajuda de todos, será inaugurada em outubro deste ano. Quando o Brasil precisou, Sergipe ajudou. Agora, Sergipe precisa e o Brasil vai ajudar. Sua contribuição de ao menos R$40 no dia 13 de maio, Dia das Mães, ajudará a garantir a conclusão desta obra. Faça como o rei Davi, toque no coração do Altíssimo. Ajude a construir uma casa para Deus. SOS Sergipe, 13 de maio, Dia das Mães. Ou doe já com segurança, acessando doação.universal.org. Muito bem, eu cometi um erro aí. Você vê, né? A gente vai ficando velho,
vai fazendo até conta errada. Não são 42 milhões, não. São 52 milhões. Um quarto da população brasileira, mais de um quarto, ou menos, ou quase um quarto da população brasileira. São mais de 200 milhões de brasileiros, 13 milhões, mais de 13 milhões de desempregados significam mais de 52 milhões de pessoas também passando necessidade. Porque um desempregado significam 4 pessoas, ou 5 pessoas, ou 4 pessoas, a mulher e mais 2 filhos. São 4 pessoas. Então, multiplicando, nós teremos mais de 52 milhões de pessoas, bocas que estão sem comer, sem trabalho, sem a fonte de renda, por causa do lugar árido que nós estamos vivendo. Porém, Deus promete, Deus falou isso. E como é que você vai saber, como é que você vai ter certeza que Deus falou isso? Quando você provar a palavra dele. Bom, Deus falou aqui que se eu ajudar o aflito, a alma aflita, se eu contribuir para que o aflito seja farto, para que a alma aflita seja farta, e não há outra forma de atender essa necessidade se não for através da construção de um altar de Deus, tal qual nós estamos fazendo lá em Sergipe, em Aracaju. Então, minha amiga, meu amigo, quando você contribui em R$40, não é grande coisa, mas no mínimo R$40. E você pode fazer doações maiores, você sabe disso, você tem condições de fazer doações muito além disso, com 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 30 mil, 100 mil, enfim, há pessoas que podem ajudar com muito mais, mas pelo menos R$40. Aquele que ajudar pelo menos com R$40 vai estar provando essa palavra de Deus, porque ele promete, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos. Está aqui escrito. E essa promessa é o que nós vamos buscar. E fartará a tua alma em lugares áridos, como é o Brasil, em outras palavras. E fartará a tua alma no Brasil, que é um lugar árido hoje em dia, por causa do desemprego, por causa da miséria, por causa da corrupção, os políticos fazem as bobagens dele e o povo que tem pago o pato, que tem pago a conta. Essa é a realidade. Mas não vamos esperar por eles, não vamos ficar contando com eles. Vamos contar com o Senhor. Como que eu posso contar com o Senhor? Se você ajudar, se você contribuir com no mínimo R$40 para a construção do templo lá em Sergipe, em Aracaju, eu tenho certeza que Deus vai cumprir essa palavra sua, essa palavra que ele prometeu aí. Ele fartará você, ele abençoará você. Quer dizer, quando nós ajudamos o nosso semelhante, Deus então abençoa as nossas mãos, Deus abençoa a nossa vida. Promete guiar-nos e fazer a nossa alma farta nos lugares mais áridos. Aleluia, graças a Deus. Essa é a nossa fé, essa é a fé da Igreja Universal do Reino de Deus. É dando que se recebe. Mais bem-aventurado é o que dá do que aquele que recebe. Graças a Deus. E o Senhor te guiará continuamente. Aleluia. Você sabe lá que você tem um guia que o guia continuamente, todo dia, toda hora, todo instante. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos. Aleluia. Fartará a tua alma em lugares áridos. Quantos presos, quantos detentos, ex-detentos foram alimentados, foram abençoados nas próprias
na própria prisão, na própria cela. Quantas pessoas? Por quê? Porque Deus é Deus. Ele é o mesmo. O que ele foi no passado, ele é no presente. Então, eu queria que você prestasse atenção no testemunho do Robson, esse rapaz que gastava rios de dinheiro com as drogas. E o pior, gastava a sua vida com as drogas, com a criminalidade. Mas um dia a alma dele foi saciada, foi farta. E hoje ele também é um dos nossos, graças a Deus. Vamos assisti-lo. Meu nome é Robson de Freitas, eu tenho 47 anos de idade, sou morador da cidade de Itapevi, eu sou casado e hoje funcionário público municipal. Na minha vida, tudo começou aos 13 anos, dentro de um banheiro de uma escola. Infelizmente, eu tive a oportunidade de conhecer as drogas dentro de um banheiro na escola. Daquele dia para frente, há mais ou menos um ano, eu não só fiquei na cocaína, eu fui conhecendo vários tipos de droga. Chegou a um ponto, uns 2 anos mais ou menos, eu não lembro, eu já tinha experimentado 10 tipos de droga. Como eu comecei a usar droga, eu comecei a me influenciar com pessoas do mundo, pessoas que estavam no assalto, no roubo, no tráfico, que com 2 anos de usuário me apresentaram o mundo do crime. Que aí que foi o estupim da desgraça na minha vida. O porquê que foi o estupim? Porque o sofrimento dos meus pais já não era mais só como usuário, mas também como criminoso. Eu cheguei a um ponto uma vez que a minha mãe não estava em casa, eu tinha guardado uma porção de cocaína dentro da minha casa e estava fechado a porta. Mas eu tanto fissurado de eu querer usar aquele dia aquela cocaína, eu estourei a porta da minha casa, eu peguei 5 gramas de cocaína de uma vez. E a cocaína, quando eu usava, ela me dava ar de poder, ar de heroísmo. Ali eu cheirei aquela cocaína e peguei a minha moto. Só que no decorrer disso, de eu sair da minha casa louco, eu lembro até um ponto, que eu estava em alta velocidade, tirando racha, e acordei no Hospital das Clínicas. Aí o médico chegou e falou: Robson, você está no hospital, você está numa UTI, só que você teve um problema na perna, que nós vamos tentar recuperar a tua perna, porque a tua perna foi esmagada num acidente. E uma coisa que me chamou a atenção, que naquele momento meu do sofrimento, aqueles meus amigos do crime, das drogas, da prostituição, do assalto, do roubo, sumiu. Porque ali ninguém me queria mais. Nem o crime queria mais eu. O que ia fazer com um ladrão sem perna? Nada. Ninguém me queria mais. A minha mãe. Sobrou quem? A família. A mãe. A minha mãe ouviu muito: seu filho não presta. Coisa ruim não morre mesmo, hein? Desgraça ruim, ladrão não morre. Eu até entendo por quê. Porque eu fazia mal para a sociedade. Foi aonde veio a primeira prisão. Eu subi o morro, a favela, aonde estava um monte de pessoas usando droga e arma. Que quando eu entrei dentro daquele barraco, a polícia invadiu o barraco e foi todo mundo preso. Isso foi uma. Beleza. Não contentando, eu fui roubar moto e carro. Fui pego, fui preso. Nisso, aquela minha perna que eu tinha perdido os dedos, tudo, piorou. Aí eu fui voltar de novo para o hospital, ali que foi o maior sofrimento meu. Que começou a apodrecer toda a minha perna, que eu cheguei o pior do que eu estava no hospital. Eu deitado na minha cama, fedia de fruto. Tudo, a minha perna
tudo podre com bicho. Com bicho. Só que ali foi muito forte para mim, que aí todo mundo ali, aí acabou de vez, ali todo mundo realmente me abandonou. Me abandonou. Foi aonde eu conheci o trabalho da Igreja Universal. Eu deitado lá, a minha esposa falou, tem um pessoal aí, meu. Eu olhei, né, tudo uniformizadinho, branco, gravata. Sabe por que eu fico assim? Porque eu tive a oportunidade, antes de acontecer aquilo, eu tinha ódio da igreja. Eu tinha ódio do bispo. Eu tinha ódio dos pastores. E naquele momento eu olhei e falei, caramba, meu, os caras da Igreja Universal. Caramba, meu. Os caras que eu odiava. Os caras que eu tinha desejo de matar. O bispo Macedo, eu falava que ele era bandido, meu. Os caras que tá aqui. Os caras me abraçaram, meu. Eu fedendo, os caras não viram que tinha cheiro de carniça, não. Porque é o seguinte, quando ia gente lá dentro de casa, ele nem entrava. E muitos chegavam e falavam, mas que cheiro, esse nego não chegava perto de mim. Falaram assim, rapaz, eu posso vir amanhã buscar você aqui para ir na igreja? Eu fiquei assim, meu. Falei, caramba, aquele ego, né, meu? Falei, caramba, mano, os caras que eu queria matar. Pode. E ali eu cheguei na Igreja Universal. O pastor veio de encontro comigo com um sorriso. E falou, rapaz, o mundo não te quer, mas nós queremos. Ah, aquilo ali pra mim, eu falei, mas peraí, ele não quis saber, assim, os detalhes, nada. Tá bom. Aí nisso, acabou o culto. Legal. Aí eu tive que ir para o hospital, aí arrancar mesmo a perna, que hoje eu não tenho uma perna. Tinha visita toda semana dos obreiros. Muitas das vezes não dava para mim ir, eles iam me ungir. Ia falar da palavra de Deus para mim. Mas com isso eu comecei a entender o que era família, porque eu estava na igreja, eu comecei a ver o que era ser um homem correto. Ali, eu já não usava mais droga. Ali, eu fui me influenciando nas coisas da igreja. O pastor falou assim, rapaz, você tem alguma coisa a perder? Eu falei, eu não... Isso falando lá pro povo. E eu dentro de mim. Eu falei, rapaz, não tem mais nada a perder, não. Por quê? Porque agora eu conheço a verdade, rapaz, é dois caminhos. Ou é o inferno, ou é Jesus. Por quê? Porque ali eu entendi que o sofrimento da carne já tinha passado. Eu coloquei uma perna mecânica, aquilo já era, rapaz, aquilo já era. Aí você vê na palavra, aquele que não vem por amor, vem pela dor. O que adianta abraçar o mundo e não ter sua salvação? É melhor você vir sem perna, sem braço, o pastor pregando, mas você vai para Deus. Eu falei, então quer dizer que se eu tivesse com a perna, fazendo o que eu estava, eu morresse, eu ia para o inferno. E agora eu não tenho perna, mas se eu se entregar para Deus, se eu morrer, eu vou para Deus. Então eu falei, é esse que eu quero. Tá bom. Uma quarta-feira. Uma coisa que me chama a atenção, que muitas das vezes eu me preocupava de falar com Deus. Bonito, sabe? Querer falar bonitinho. Eu não sei falar bonito até hoje, é meu jeito, eu tenho esse jeito, entendeu? Espontâneo. Só que houve a sinceridade. Houve a sinceridade naquela hora ali. Eu falei assim, meu Deus, faz da minha vida o que o Senhor quiser. As pessoas falam assim, entrou. A certeza, malandro. Eu tive certeza, porque ninguém mais acreditava mais em mim. E ali falou, vai, rapaz. Aí já era.
E nisso eu já estava vendo as coisas acontecendo de boa na minha vida, porque eu entendi que o pastor falou que tudo que nós plantássemos, nós íamos colher. Porque isso é a lei de qualquer ser humano. Você plantou o mal, vai colher o mal. Você plantou o bem, vai colher o bem. Aí eu falei assim, rapaz, tá dando certo. E hoje eu tenho uma família. Eu tenho já 27 anos de casado com uma só esposa. Eu tenho filho casado. Eu sou funcionário público. Hoje me respeitam. Na minha cidade eu sou funcionário público. Eu sou da área da segurança pública. Eu era bandido. Hoje eu sou funcionário público. Não que isso... Mas para quem era bandido? Mês passado eu fui para o morro no Rio de Janeiro falar com o dono dos morros no Rio de Janeiro. Então, para mim, hoje uma alma ela é tudo. E se Deus me dá essa condição, essa oportunidade, o porquê que eu não vou? Porque eu subi um morro para usar droga, eu subi um morro para roubar, eu subi um morro para fazer tudo que o Senhor quisesse de mal. Por que eu não vou? Hoje, eu faço um trabalho em presídio, fundação casa, em escola. Para mim não tem dia, não tem hora, não tem lugar. O que o Espírito Santo representa para mim? É tudo. É tudo. Mas tudo. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem carro, não tem moto, não tem mulher, não tem riqueza, não tem nada. Se as pessoas soubessem o que é isso, tem hora que eu mesmo, eu falo pela misericórdia de Deus, eu não merecia. Ser humano, falando a verdade, de tudo que eu fiz, um cara que agrediu o pai, o que o senhor acha que merece? Os olhos da sociedade, o que merece um cara que bate no pai? Um cara que rouba um carro de uma pessoa que compra em 60, 70 meses para pagar e o malandro vai lá, rouba e leva embora. Um cara que leva outro jovem a usar droga. Então, para mim, hoje, é um privilégio muito grande. Eu aprendi a consciência. Você pode ser acusado de qualquer coisa, até mesmo não fazendo. Agora, imagine fazendo ou tendo um passado. Então, a presença do Espírito Santo e minha consciência, ela é tudo para mim. Graças a Deus. Olha, minha amiga e meu amigo, por favor, você viu a vida do Robson agora. Ele descreveu o que ele era, o que ele é. E veja se não combina com essa palavra. Olha só o texto de Isaías. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. É o caso de nós, pastores, obreiras, obreiros, bispos, todos os que fazem parte do trabalho da Igreja Universal. A gente se sente feliz, alegre de poder chegar a uma alma. Agora, não é só isso. O Senhor diz lá também, e eu te guiarei continuamente e fartarei a tua alma em lugares áridos e fortificarei os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Quer dizer, nós seremos como o jardim do Éden, o jardim que foi plantado pelo Deus Altíssimo. Então, minha amiga, meu amigo, esse é o trabalho da Igreja Universal. Quem participa, quem soma, quem ajuda, quem oferta, quem sacrifica por ele, com certeza agrada ao Altíssimo e tem a sua vida guiada por ele continuamente e vai ser farto a sua alma nos lugares áridos. Não vai haver, em outras palavras, não vai haver desemprego, não vai haver miséria, não vai haver desgraça. Pelo contrário, o Senhor fortificará os nossos ossos e nós seremos como o jardim do Éden. Essa é a promessa de Deus para todos nós que contribuímos com esse trabalho de resgate do prisioneiro,
das pessoas que estão vivendo na prisão, as pessoas que estão doentes, enfermas, oprimidas, pessoas que estão se matando, querendo se matar, as pessoas que estão perdidas nas drogas, os cracudos, gente que ninguém quer, gente que a sociedade não quer mesmo. Nós estamos dispostos a tudo por tudo, para chegar a essas pessoas e fazê-las fartas, fazer suas almas fartas. Graças a Deus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas. 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 Meu nome é Aline e eu nasci um pouco antes que o bispo foi preso e foi um marketing tão forte que eu aprendi que o bispo era um ladrão, que ele não prestava, que ele se aproveitava das pessoas e usava da fé para roubar as pessoas através dos dízimos e das ofertas. Aqui, ele aparece pregando para uma multidão. Então eu sempre vi assim como um ladrão e que eu nunca ia pisar nessa igreja, que eu não ia fazer parte daquilo e até ia aproveitar para impedir as pessoas também de irem num lugar assim. Quando eu via o comercial falando eu sou universal, eu falava assim, nossa, mas que mentira, nada a ver isso, alguma coisa assim. Quando eu via um testemunho que a vida foi mudada, eu falava assim, nossa, tá mentindo. Achava que as pessoas eram pagas para que tivesse o testemunho. A investigação estabeleceu que os fiéis da Igreja Universal... Eu coloquei na minha cabeça que o bispo era um ladrão, que ele roubava, que ele mentia, e eu não fui atrás para saber se isso era verdade ou não. Eu poderia sim entrar na internet e olhar se aquelas matérias que eu lia sobre o bispo era verdadeira ou não, ou ter um outro meio de comunicação para ver se realmente tudo que eu tinha colocado na cabeça sobre a igreja era verdade, só que eu não fiz isso. Eu tinha raiva da igreja, mas eu também era uma pessoa super nervosa, triste, vazia, eu me sentia triste, eu só era feliz quando eu estava com os meus amigos, quando eu ia pra balada, quando eu bebia, porém quando eu entrava no meu travesseiro, eu era extremamente vazia, eu chorava, escondida, eu era infeliz. Um dia na escola, um jovem me convidou para um encontro de jovens. Foi um lugar que eu me senti bem, que eu me senti leve, tive paz. E depois de um tempo que eu fui ligar os jovens à igreja e a igreja ao bispo. E aí eu percebi que aquilo que falavam era totalmente mentira, que não era verdade, que a igreja não é um lugar ruim, é um lugar maravilhoso, onde mudou a minha vida. Eu cresci aprendendo que a igreja era um lugar ruim, onde iam me roubar, iam fazer uma lavagem cerebral em mim. Só que foi totalmente diferente daquilo que eu esperava, que eu achava que era. Foi um lugar onde eu conheci a verdade, onde eu conheci o Senhor Jesus e onde mudou a minha vida. Pois é, minha amiga, meu amigo, esse é um fato. Quando as pessoas conhecem a verdade, elas se libertam. A verdade que liberta. Essa jovem
que tinha tanto preconceito contra mim, o ex-pai de santo que se reuniu com outros pais de santo para fazerem macumba só para me destruir. Essas pessoas eram enganadas, iludidas. Quando conheceram a verdade, elas hoje estão do nosso lado, passaram para o nosso lado, que é o lado de Deus, porque Deus é conosco. Então, elas viram a diferença na vida delas. E é isso que tem acontecido na vida das pessoas. As pessoas que descobrem, que acabam descobrindo a verdade. Porque a verdade é como óleo na água. Pode colocar o óleo lá embaixo, no fundo do mar, mas não tem jeito, ele vai subir e vai aparecer, cedo ou tarde, graças a Deus. Então, eu queria que você escutasse apenas uma coisa. Quando nós abençoamos a alma aflita, quando nós atendemos a aflita, a alma aflita, quando nós saciamos a fome, a sede da alma aflita, o Senhor então olha por nós e nos guia continuamente e não deixa lugares áridos nos atingir. Nós seremos como o jardim do Éden. Graças a Deus. Nós vamos ouvir mais um testemunho de pessoas que foi batizada com o Espírito Santo. Por favor. Meu nome é Thalita, eu tenho 24 anos. O meu sofrimento começou quando houve a separação dos meus pais. E nisso, por conta dessa separação, eu comecei a ter uma rejeição muito grande por parte da minha mãe. E era uma rejeição muito intensa, onde ela me batia sem motivos, me maltratava, me xingava. E mesmo com essa situação de rejeição por parte da minha mãe, eu não procurei me aliviar em drogas, em bebidas, baladas, mas eu tinha um sofrimento. E para amenizar essa dor, foi onde eu descobri a automutilação. Foi com uma gilete em casa, eu arranquei as lâminas dela e comecei a me cortar. No início foi corte simples, né? Mas depois aí eu fui aprofundando. Foi onde eu comecei a cortar todo o meu corpo, várias partes do meu corpo, eu me automutilava. Eu gostava de sentir aquela dor, porque sentindo aquela dor eu aliviava a dor que eu sentia dentro do meu coração, dentro da alma, que era a tristeza. Então eu sentia um alívio muito grande quando eu me cortava. Lógico que depois, quando já começava a cicatrizar, já vinha de novo, aí eu ia lá e cortava de novo para sentir, para poder esquecer a dor da rejeição. O pior dia foi quando eu mutilei minhas partes íntimas, que já não tinha mais parte nenhuma no meu corpo para mutilar. E foi onde eu fiz isso, e aí foi onde eu busquei, achei, né, tinha encontrado um alívio maior. Esse foi o pior dia, foi meu fundo do poço mesmo. E daí, como eu já tinha mutilado, tinha várias partes do meu corpo, eu fui em busca do suicídio, que eu já não via mais solução nenhuma para mim. Então, tentei com veneno de rato, tomando água sanitária, me joguei na frente de um carro, tentei me enforcar, por várias vezes tentei me enforcar. E sempre quando eu vinha, que nem para tentar um caso do enforcamento, o suicídio, vinha algo que dava errado. Uma vez a madeira que eu tentei quebrou, mas eu tentei de várias e várias formas. Alguma coisa me tirava a coragem, porém, nas últimas tentativas eu fui até o fim mesmo. Até mesmo quando eu tentei enfiar uma faca, né, no meu estômago, na minha barriga, eu fui decidida. Porque ali eu via que era a solução. Se eu me matasse, acabaria todos os meus problemas, né? Minha mãe viveria feliz, porque ela não teria mais eu, né, a filha que ela rejeitava, então eu ia de cabeça. Tudo isso eu sofri muito sozinha, porque eu não tinha minha mãe para desabafar, porque se eu falasse para ela, ela ia brigar, ia me bater. Não tinha amigos, porque eu era muito solitária, então não tinha com ninguém eu conversar. Então eu sofri sozinha mesmo todo esse tempo. Eu dava muito ouvido às vozes que vinham na minha cabeça, e eu concordava e eu ia ali e fazia o que me mandasse fazer. Não era eu que dominava, mas ela me dominava por inteiro. Aí onde eu vim ter essa ajuda foi quando uma pessoa me convidou, né, para estar indo à igreja, me mostrou a saída, e lá teve pessoas que cuidaram de mim, me ajudaram a me libertar, mostraram para mim que realmente existia uma saída, que o suicídio não era uma saída, a automutilação não era uma saída. Me ensinaram principalmente o perdão, que eu tinha que perdoar minha mãe. Foi impressionante para ela, porque ela ficou assim, né, ela não sabia desse grau de ódio. Eu tentei matar minha mãe enquanto ela dormia.
planejei por várias vezes, tentei uma vez, porém, na hora que eu fui para jogar a faca nela, ela acordou, aí eu escondi a faca rapidinho. Então, assim, quando eu fui contar para ela tudo que estava passando dentro de mim, foi muito emocionante. Pedi perdão para ela por tudo e ela também me pediu perdão. Ela, segundo o que ela me disse, ela não tinha noção do grau do que o mal que ela estava me fazendo. Aí eu ouvi falar sobre o Espírito Santo. No início a gente fica meio assim, né? Mas o que é? E aí foram me orientando, me explicando, me mostrando qual a melhor maneira. Então foi onde eu me batizei. Tirei tudo que tinha de impurezas dentro de mim, mágoa, tristezas. Fui buscando esse alívio, buscando na palavra. E foi quando eu fui batizada com o Espírito Santo, né? E foi assim, eu já estava há muito tempo já jejuando, orando e buscando por isso. E foi um momento muito assim, não tem nem palavras para explicar. Foi onde mudou tudo, foi onde assim, eu tive a certeza que ele estava ali comigo, que eu fui escolhida. Foi magnífico, foi maravilhoso. Foi um dia que ficou realmente marcado na minha vida, foi o melhor dia da minha vida. Foi onde dali saiu aquela Thalita podre, aquela Thalita triste, depressiva, e nasceu uma outra Thalita. Então, a primeira coisa que passou na minha cabeça, isso que eu recebi, isso que eu tenho hoje dentro de mim, eu tenho que passar para os outros. Hoje, eu sou casada, né? Não tenho mais problema nenhum com a minha mãe. Realmente, hoje nós somos amigas. É isso que eu posso falar, uma coisa que a gente nunca foi, hoje nós somos amigas. Tenho meu filho, tenho meu esposo, conheci meu esposo, nós casamos, temos um filho de 3 anos. Hoje a nossa vida é totalmente transformada. Hoje eu já não penso mais em suicídio, né? Hoje eu tenho certeza, eu sou uma pessoa totalmente segura de mim, me amo em primeiro lugar, né? Tenho a certeza que Deus é sempre comigo. No que eu precisar, quando eu passo por alguma guerra, não preciso mais me cortar, não preciso mais me automutilar para buscar alívio. Se eu estou triste, eu sei onde eu posso recorrer, eu sei que eu posso buscar a Deus, posso buscar na palavra dele, né, a mudança, e não preciso mais tentar suicídio para preencher completamente meus pensamentos. Hoje eu não tenho mais aqueles pensamentos mesquinhos que eu tinha antes, hoje são pensamentos totalmente maduros. Então, amiga e amigo, um testemunho desse mostra claramente a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas, tanto das pessoas que chegaram até ela e que saciaram a sede da sua alma, quanto da própria pessoa, a Thalita. E esse é o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus nos presídios, nos hospitais, nos asilos, entre os cracudos, na Cracolândia, entre os viciados, ébrios, entre as pessoas que dizem, não tem mais jeito para mim. Pois bem, por causa disso, o Espírito de Deus abençoa o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Às vezes a gente fica falando, ó Deus, tem compaixão de mim, mas Deus já nos deu o Espírito dele para ter compaixão daqueles que estão sofrendo. E quem ajuda aqueles que estão sofrendo, certamente serão abençoados. Tem a promessa de Deus. Ele disse, ele mesmo disse, eu sou o Senhor que te salva, que te sara, que te cura. E eu estarei contigo continuamente, e não permitirei que a tua alma seja sofrida por conta do lugar árido que você estiver. Está aqui escrito de outra forma, mas essa é a promessa de Deus. O Senhor te guiará continuamente. Quem nos ajuda tem garantia de Deus que Ele vai guiá-los continuamente e fartará a sua alma por lugares áridos. Essa é a oração que eu faço para você. Se você quer ser abençoado, então ajude-nos a ajudar aqueles que precisam de ajuda. Você será abençoado. Essa é a realidade, porque Ele promete fortificar os ossos, Ele promete fazer da sua vida um jardim regado. Faça isso e você será feliz. Deus abençoe. Até lá, em nome do Senhor Jesus.